Edson Arantes do Nascimento. O Pelé é um ex-esportista brasileiro considerado o maior jogador da história do futebol e personalidade mundial do esporte e popularmente chamado de Rei do Futebol. Nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Aos 4 anos de idade, Edson e sua família mudaram-se para Bauru, em São Paulo. Nessa época, ele era chamado de Dico pela família e de Edson pelos amigos. Influenciado pelo pai, Dico sempre foi fã de futebol e logo começou a fazer parte dos times de garotos que jogavam nas ruas de Bauru. Além dos jogos de futebol, durante a infância o garoto ajudava a família como podia. O pai lesionou-se e não continuou a jogar futebol, o que deixou a família em dificuldades. Para contribuir com a renda familiar, Pelé trabalhou como engraxate em Bauru. Destaque dos jogos nas ruas de Bauru. Pelé passou por algumas equipes amadoras durante sua infância e, aos 11 anos, o jogador Waldemar de Brito descobriu e convidou-o para a equipe que estava formando, o Clube Atlético de Bauru. Passados poucos anos, Waldemar percebeu o enorme talento de Pelé. Com 16 anos, Pelé chegou ao Santos como promessa. 2. Em 1956, Pelé chegou ao Santos como promessa de Waldemar de Brito, que, de acordo com informações do site oficial do Santos, afirmou ao clube: "Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo." Passado um mês de sua chegada ao clube, o jovem fez sua primeira partida na equipe profissional. O jogo foi contra o Corinthians de Santo André e o Santos venceu por 7-1. Pelé entrou no segundo tempo de partida e marcou o 6º gol. Pelé começou a ser reconhecido nacionalmente ainda com 16 anos de idade, em 1957. O garoto já era titular do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem até hoje, marcando 36 gols. O Rei do Futebol atuou durante quase toda sua carreira no Santos entre 1956 a 1974. Também no Santos, em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol. O feito ocorreu em uma partida contra o Vasco no Maracanã e foi realizado em uma cobrança de pênalti. O jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo de futebol, com apenas 17 anos. Pelé foi campeão do mundo em 1958 na Suécia. O então garoto fez 6 gols em sua primeira Copa do Mundo e foi o artilheiro do Brasil. Nessa edição, Pelé foi chamado pelos franceses de Rei do Futebol. O Mundial de 1958 na Suécia iniciou a chamada Era de Ouro da seleção brasileira, de 1958 a 1970. Foram 3 títulos em 4 Copas. Em 1962, no Mundial do Chile, Pelé fez um gol antológico no primeiro jogo contra o México. Mas sofreu uma contusão no segundo jogo e ficou fora do restante do torneio. Sorte do Brasil, que tinha também outras estrelas, como Newton Santos, Didi, Zagallo, Vavá e Garrincha, que garantiram o bicampeonato. Pelé despediu-se dos gramados em 1977 em um jogo do Cosmos contra o Santos. Nos Estados Unidos, a partida contou com a presença de artistas, políticos e personalidades mundiais. O Rei disputou o primeiro tempo da partida com a camisa do Cosmos e o segundo tempo com a camisa do Santos.
De acordo com o Guinness Book Livro dos Recordes, Pelé marcou em sua carreira 1.281 gols, sendo o maior artilheiro da história do futebol. Após aposentar-se. No primeiro governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Pelé foi nomeado ministro do Esporte. Ele ficou de 1995 e 1998, quando criou a Lei Pelé, que revolucionou a prática desportiva no país. Vou ficando por aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo.